Olá, pessoal. Eu sou a professora Mara Ruins, sou coordenadora da Escola Idene Rodrigues dos Santos e também professora da Faculdade de Junqueirópolis. E eu estou aqui a convite do CRAS, Centro de Referência de Serviço Social do município de Junqueirópolis, para estar falando com vocês sobre uma temática muito importante, sobre um tema essencial nesse momento em que nós estamos vivendo, que é o abuso sexual de crianças e adolescentes. No dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações, né, que eu adquiri aí ao longo de anos de estudo sobre essa temática, porque o conhecimento, ele pode salvar vidas, ele pode prevenir a vida e os sonhos das nossas crianças. Então, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, trazendo algumas informações muito importantes. O abuso sexual e o papel do professor, não só o papel do professor, o papel de você, pai, o papel de você, cidadão, de você responsável pela criança. O abuso sexual, né, o que o abusador diz é apenas uma brincadeira e ninguém precisa saber. O nosso papel é estar atentos. O nosso papel é de preservar a vida das nossas crianças, porque eles são vulneráveis, e através do conhecimento a gente consegue fazer isso. Ao longo da minha trajetória, né, de trabalho, eu já sou professora há quase 30 anos, eu trabalhei sempre acreditei na educação sexual como uma forma de prevenir os sonhos das nossas crianças e adolescentes. Tive, inclusive, alguns projetos já premiados, né, sobre essa temática. Participei de outros projetos também, de outras instituições, abordando especificamente essa questão do abuso sexual também, já desenvolvi palestras nas escolas municipais, e hoje a gente vai falar de uma forma específica sobre o abuso sexual. Quais são as ferramentas que a gente tem para a gente combater o abuso? O que é o abuso sexual? Em que lugares ele pode acontecer? De que maneiras? Quais são as consequências? O que diz as nossas leis? E como procurar ajuda? A violência contra as nossas crianças e adolescentes, né, elas têm um histórico, modalidades e consequências. A gente observa na mídia como que a violência, né, ela está exacerbada nessa época de pandemia, das nossas crianças, dos nossos adolescentes e todos os tipos e modalidades de violência. Quais são as modalidades de violência que nós temos? Nós temos a violência física, nós temos a violência sexual, que é o nosso foco hoje, a violência psicológica e também a negligência, que é o abandono da criança. E a gente, infelizmente, observa crianças que são vítimas de várias modalidades, né, juntas. E quais as consequências? Pode ter uma consequência fatal, infelizmente, em muitos casos a gente observa isso, mas também não fatal. E quando não é fatal, a criança carrega traumas para uma vida toda. Nenhuma forma de violência deve ser aceitável na sociedade que a gente vive. E a gente tem ferramentas que a gente pode trabalhar, sim, de forma preventiva, para evitar e para combater alguns tipos de violência. Vamos, primeiramente, definir o que é o abuso sexual. Ele é um ato ou jogo sexual a que o adulto submete a criança ou adolescente, com ou sem consentimento da vítima, para estimular-se, satisfazer-se, impondo-se pela força física, pela ameaça ou sedução com palavras, ou também com a oferta de presentes. Essa forma de violência, ela pode ser intrafamiliar, é a violência que acontece dentro de casa, né, com os parentes, com os conhecidos, extrafamiliar, fora da família, ou institucional, em alguma instituição que a criança frequenta. Só que os principais casos de abuso sexual, o maior índice acontece entre pessoas conhecidas, né? Um índice muito grande de pessoas que fazem parte do convívio da criança. E o que vai configurar o abuso sexual contra crianças e adolescentes?
tocar os genitais de uma criança para prazer sexual ou outra razão desnecessária. Fazer uma criança tocar os genitais de outra pessoa também configura o abuso. Colocar objetos ou partes do corpo dentro da vulva, vagina, boca ou ânus de uma criança, né, como forma de obter prazer. Mostrar pornografia para uma criança. Mostrar os genitais para uma criança. Fotografar crianças em poses sexuais. Encorajar crianças a assistirem os atos sexuais ao vivo ou durante um filme. Observar crianças se vestindo ou usando o banheiro, em geral, sem o consentimento da criança. Então, tudo isso que a gente viu aqui configura abuso sexual. Qual que é o papel da escola? E qual que é o seu papel enquanto cidadão no caso de suspeita de abuso sexual? A denúncia é muito importante, porque ela contribui para interromper esse ciclo da violência. Não denunciar pode causar até o suicídio da criança, né? Os traumas vão se aprofundando e as consequências vão ficando cada vez piores. No artigo 245, o ECA estabelece uma multa de 3 a 20 salários de referência se deixar o professor, o médico ou o responsável pelo estabelecimento de ensino que a criança frequenta, se ele não comunicar às autoridades, mesmo em caso de suspeita, não precisa ser nem de confirmação, apenas em caso de suspeita de abuso sexual. Então, denunciar contribui para encerrar o ciclo da violência, né? A denúncia é essencial, a denúncia é necessária. E qual que é a postura nossa, a postura do adulto? Nós temos que encarar com naturalidade as perguntas feitas pelas crianças em relação à sexualidade. A sexualidade, ela é inerente ao ser humano, ela faz parte da nossa vida e ela deve ser encarada com naturalidade. Nós devemos respeitar a curiosidade infantil, responder os questionamentos da criança com segurança, sempre falar a verdade, né? Sempre utilizando os termos corretos, né? De acordo com a idade da criança também. Saber por onde, por quê e de onde vem a pergunta. Então, se ela faz uma pergunta que o responsável considera, né, que é uma pergunta muito diferente, né, do que a criança está acostumada a conviver, ele tem que questionar a criança. Mas por que você quer saber isso? Onde você viu isso? Por que você está com essa curiosidade? E não temer desconhecer a resposta. Se você não sabe a resposta, diga que vai buscar informação, que você vai procurar. Se a criança observa que o responsável trata essas questões de sexualidade de uma forma saudável, ela sempre vai procurar um responsável para tirar as dúvidas e não vai procurar um estranho. Então, esse diálogo é muito importante. E as pesquisas dizem o seguinte, que os pais ou responsáveis que conversam com os filhos sobre educação sexual, eles demoram muito mais para começar uma vida sexual, porque eles não vão pela cabeça dos outros, eles não vão pela curiosidade, pela pressão do grupo. Então, é muito importante a participação da família, de toda a comunidade nesse diálogo sobre educação sexual. Pessoal, e como reconhecer os sinais de abuso sexual infantil? Muitas crianças, elas não conseguem se expressar verbalmente, mas elas conseguem se expressar através do desenho. Então, nós temos aqui um autorretrato, né, de uma menina de 6 anos, que ela rabisca os genitais como uma forma de expressar a violência que é cometida pelo pai. Essa menina de 9 anos era vítima do padrasto, né? E o destaque para os genitais é uma forma que as crianças encontram, né, de apontar esse incômodo, essa violência que eles estão sofrendo. Aqui nós temos o desenho, né, de um monstro que o menino desenhou na escola, né? Então, ó, no domingo, ele saía com o pai dele, os finais de semana, e ele diz o seguinte, ó, ele demora a perceber que parte do que sente é nojo e não consegue inicialmente expressar esses sentimentos em palavras, né? Então, a língua de fogo, língua que me lambe, ele é um monstro, um vampiro. Então, nós temos que ficar atentos, além dos desenhos que as crianças fazem, às atitudes também que elas apresentam.
E quais são essas atitudes? As mudanças súbitas e permanentes no comportamento de uma criança pode levar à suspeita. Não significa que se a criança, né, tiver esse comportamento, ela está sendo vítima de abuso, né? Mas é um sinal para a gente ficar alerta. O que são os altos níveis de ansiedade, imagem corporal distorcida, baixa autoestima, sentimento de menos-valia, distúrbios no sono, né, com muitos pesadelos ou não consegue dormir, distúrbios na alimentação, né, perda ou excesso de apetite, sempre os extremos, enurese noturna, a criança volta a fazer xixi na cama, distúrbios de aprendizado, comportamento muito agressivo, apático ou isolado, comportamento muito tenso, né, sempre estando em estado de alerta, ela regride a um comportamento infantil, tristeza, abatimento profundo, ou também um comportamento sexualmente muito explícito ao brincar, um conhecimento inapropriado para a idade, a masturbação visível e contínua, né, algumas brincadeiras sexuais agressivas, elas não confiam em adultos, né, especialmente os que estão próximos. Então, por isso, quando o seu filho diga, né, eu não gosto daquela pessoa, fique atento, ouça o seu filho. Não participa de atividades escolares, tem poucos amigos, ele não frequenta escola, às vezes até por vontade dos pais, ele falta muito à escola, e quando ele está na escola, ele não quer voltar para casa, ideias e tentativas de suicídio, autoflagelação, aquela criança que começa a se cortar, fugas de casa, dificuldades de concentração, choro sem causa, hiperatividade, um comportamento rebelde. Então, a gente consegue identificar na criança, através da atitude, comportamento, ou até desenhos, algumas mudanças súbitas no comportamento que deve acender o nosso sinal de alerta. E o que nós devemos fazer? Falando, né, com o seu filho, falando com o seu aluno, ensinando as partes do corpo. Entre 3 e 5 anos, converse sobre aquelas partes privadas que ninguém pode tocar, né? Fale sobre a importância de dizer o não, sobre o bom toque e o mau toque. Após os 5 anos, a criança deve ser bem orientada sobre a segurança pessoal e as principais situações de risco, envolvendo, sim, né, a sua saúde sexual. Após os 8 anos, deve ser iniciada a discussão sobre os conceitos e as regras de conduta social que são aceitas pela família, né, e os fatos básicos também da reprodução humana. Então, a gente deve ter esse canal aberto de diálogo, né. A educação sexual ela é muito importante, porque o foco da educação sexual é a prevenção. E a gente vê que a sexualidade não é um bicho de 7 cabeças. Ela faz parte da nossa vida, ela é necessária para o nosso desenvolvimento, e ela é muito importante que seja trabalhada nas escolas, nas famílias, porque ela previne vida, ela previne sonhos, né? Além de todo o conhecimento que a gente vai ter sobre as partes do nosso corpo e sobre o funcionamento do nosso corpo. Pessoal, eu gostaria de agradecer o convite feito pela equipe do CRAS, e eu espero que vocês tenham gostado, né, desse momento em que eu pude compartilhar com vocês algumas informações. Qualquer dúvida, me procure, eu tenho muito material a respeito, né, sobre essa questão do abuso sexual, e é muito importante que a gente fala, né, que a gente converse sobre essa questão, não só hoje, mas sempre. Muito obrigada.